Boa noite, meu nome é Rodson, sou do canal Conversas, Filosofia e Artes Humanas e estamos aqui para falar algumas coisas. Hoje eu vou falar de uma coisa, um assunto que me incomoda, uma coisa que me incomoda muito. Às vezes se lê, principalmente na imprensa aqui de São Paulo, revistas, jornais, e às vezes se ouve até, quando alguém está falando, e faz uma espécie de comparação, aí compara, por exemplo, cidades aqui do Sudeste com a região Nordeste, por exemplo, até a região Norte. Por exemplo, quando alguém diz assim, tal coisa acontece em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte e no Nordeste. Ou então diz, e no Norte e Nordeste. Ora, se a pessoa está comparando cidade a cidade, cidades dentro de uma região, por exemplo, você fala de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você está falando de cidades na região Sudeste. Você tem que se referir e quer se referir a algo que acontece também no Nordeste, não pode se referir à região inteira, porque senão não se sabe onde é da região que acontece a coisa. Você tem que se referir do mesmo modo a alguma cidade daquela região. Por exemplo, se você vai falar, tal coisa acontece em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Recife, Salvador, etc. Aí a pessoa está falando corretamente. Você toma uma região inteira e toma comparação com cidade de outra região, isso não é correto. Às vezes que eu li, que eu vi isso, eu fiquei incomodado para saber em que lugar do Nordeste. Ora, o Nordeste é a região brasileira que tem mais estados, são 9 estados. E também quando se refere à região Norte, a região Norte tem 7 estados. E, além disso, é a região com uma maior extensão territorial no Brasil. Então, se alguém falar, isso acontece em São Paulo, em Belo Horizonte e no Norte e Nordeste. Em que lugar do Norte e Nordeste, dessa imensidão que é o Norte, desse Nordeste que tem 9 estados, aí se pode fazer a comparação de uma outra forma. Você pode dizer, isso acontece em São Paulo, Rio, em Natal, ou em Maceió, ou em Belém, e Manaus. Tem que fazer a comparação correta em relação a... Parece que assim, não é importante se referir ou enumerar a cidade no Nordeste que ocorre isso. Isso está absolutamente errado. É um preconceito de quem escreve aqui. Ainda mais quando se escreve em meios, em mídia, em revistas, que vai para todo o Brasil. Por exemplo, eu era assinante de uma revista quando morava em Salvador e deixei de assinar a revista quando não foi nem algo referente ao Nordeste. Isso eu via e ficava irritado, sem saber onde qual lugar do Nordeste que acontecia a coisa. Mas aí quando alguém escreveu assim, estão destruindo a Mata Atlântica, tal, isso é uma pena, não se deve destruir a Mata Atlântica. Se destrói a Mata Atlântica, você pode estar destruindo algo que esteja você abre a janela e você vê a Mata Atlântica. Então você pode estar destruindo algo que está ali de frente à sua janela, que é diferente da Mata Amazônica. E aí eu fiquei pensando, esse meio de comunicação, essa revista é de circulação nacional. E quem recebe essa revista em Manaus? Quem recebe essa revista em Belém? Quem recebe em Rio Branco, no Acre? Ao invés de, quando abrir a janela, vai se deparar com a Mata Atlântica, ela se depara com a Mata Amazônica. Então, a pessoa que escreveu isso nem lembrou que a revista é de circulação nacional e que você, no Brasil, não tem só a Mata Atlântica, tem outros biomas e as pessoas vivem em outros biomas. Tem Pantanal, tem Cerrado, tem Caatinga, tem, enfim.
E ainda dizer que, bem, enfim, se você destrói a Mata Amazônica, está longe. Primeiro que a Mata Amazônica não é para ser destruída, porque a Mata Amazônica, mesmo longe, ela tem uma importância muito grande para o mundo, inclusive, e para nós brasileiros. Deixei de assinar a revista e falei, é muito preconceito, muita ignorância, não vou ficar lendo algo de gente que é tão preconceituoso, tão bairrista, tão ignorante, uma revista que é de cunho nacional. Então, não diria somente respeito, é preciso respeito para essas regiões, pelo Nordeste, pelo Norte, é preciso respeito, mas é preciso coerência também, é preciso lógica, é preciso falar de uma forma correta sobre essas regiões. Você está escrevendo para vários lugares, tem que considerar, por exemplo, uma região que tem 9 estados, uma região que tem mais estados no Brasil, tomar essa região como se fosse algo unívoco. Cada estado na região Nordeste é diferente um do outro, é diferente sotaque, é diferente comida, cultura, festas, história, tem diferenças muito grandes. Tem algo que junta, une, mas tem coisas que são muito diferentes, até biomas também. O Nordeste é um mundo. O Norte, então, nem se fala. Apesar de o Norte ser a maioria dos estados do Norte estarem na Mata Amazônica, mas há muitas diferenças. É uma região enorme, grande. É algo lógico que cada estado vai ser diferente, mesmo dentro do estado. Tem diferenças, as regiões dos estados, tem diferença em todos os sentidos, comida, sotaque, cultura, enfim, biomas também, e relevo, clima, inclusive. Então, muitas diferenças que existem. Mesmo na região sul, que só tem 3 estados, dá para perceber que cada estado é diferente do outro. E dentro do estado, cada região, cada micro-região é diferente da outra região, pelo clima, por o que produz, o tipo de solo, etc, etc. Então é preciso respeitar essas diferenças regionais e é preciso localizar melhor as coisas, apontar onde as coisas ocorrem. Esses preconceitos não atrapalham só de um ponto de vista moral, mas atrapalha de um ponto de vista de ter uma clareza na informação, de saber exatamente o que que a informação está dizendo. Uma outra coisa que me incomoda muito é um uso, bem nessa esteira aí, de uma palavra que é exótico, exotismo. Já li também de meios de comunicação aqui do Sudeste, principalmente mais de São Paulo, que aí dizia, a baiana do acarajé é exótica. Como assim? Exótica é uma palavra que quer dizer algo que é de fora, que nos provoca estranhamento. A baiana do acarajé é da cultura brasileira, embora seja uma coisa muito mais da Bahia, tal, mas é da cultura brasileira. Tem baianas do acarajé fora da Bahia também, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil. Então, por que não se tem não tem essa proximidade, tem muito pouco em alguns lugares, não quer dizer que seja exótico. Não é exótico, é algo do nosso país. Se é algo do nosso país, não é exótico. Por exemplo, eu não tenho contato com um tipo do gaúcho, com bombacha, chimarrão, mas eu jamais vou dizer que isso é exótico para mim, porque é do meu país, da minha cultura, de uma outra região, está um pouco distante de São Paulo, onde eu moro, e da Bahia, mas é da minha cultura. Eu não posso achar isso exótico. Não é exótico para mim. Pode ser exótico para um francês, pode ser exótico para um holandês, para um, sei lá, o venezuelano, mas para
brasileiro não pode ser exótico, a baiana do acarajé, o gaúcho, o vendedor de tacacá em Belém. Essas pessoas não podem sofrer desse exotismo, porque nós somos do mesmo país, né? Do mesmo jeito que, bem, enfim. Quando eu fui a Belém, eu achei interessante tomar açaí, etc. Açaí hoje é do Brasil inteiro. O churrasco veio do Rio Grande do Sul e tomou o Brasil inteiro. A acarajé se encontra no Brasil inteiro. Então, vamos com calma dizer que é exótico, algo que é do nosso país, que é do nosso povo, embora seja de alguma região lá distante, mas não é, né, exótico, não é? As danças, as festas dos índios lá no Xingu não são coisas exóticas, né? São coisas endógenas, da nossa terra, né? Exótico é algo que é de distante para nós, é algo que é dos Estados Unidos, a festa da independência dos americanos que festejam lá, o Dia da Ação de Graças. Essas coisas são exóticas para nós, mas coisas da nossa terra não podem ser chamadas de exótico. Então, são essas coisas que me incomodam, assim, às vezes, quando eu ouço as pessoas falarem. Mas é isso. Estamos aí falando sobre alguns incômodos. Então, aí, gente, você que gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, acione o sininho e muito obrigado.